Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos aqui ao canal. Muito obrigado, eu sempre agradeço por vocês acompanharem a gente, acompanharem o nosso trabalho, né? Acompanharem o nosso trabalho com esse fomento de empreendedorismo no Brasil. Isso tem uma importância muito grande, eu aprendi isso lá no começo e de fato faz muita diferença, tá bom? Então vamos lá, mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai responder aqui uma questão colocada pelo Paulo, tá? O Paulo, ele é de São José do Rio Pardo, mas ele tá com uma oportunidade para abrir uma operação em Ribeirão Preto, tá? No centro de Ribeirão Preto. E aí, o Paulo coloca a seguinte questão aqui pra gente. Ele diz: fala pessoal, primeiro parabéns pelo trabalho de vocês, acompanho o canal há muito tempo e agora chegou a hora de agir. Mário, vou começar uma operação, mas não tenho como comprar uma máquina acima de 18 mil. Agora, não tenho como comprar uma máquina acima de 18 mil agora. E tenho medo de queimar o ponto, porque onde vou colocar é bem movimentado. O que eu posso fazer para errar o mínimo possível nesse cenário, né? Então vamos lá, Paulo. Seguinte, o Paulo é de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, e ele vai abrir essa operação no centro de Ribeirão Preto, tá bom? Aí não ficou claro aqui, Paulo. Você diz que não tem como comprar uma máquina acima de 18 mil. Tá? Agora eu não sei se 18 mil é o seu orçamento para fazer isso, é o investimento que você tem, ou se seria um investimento só para a máquina. Tá? Então seriam aí duas coisas diferentes, tá bom? Então eu vou entender aqui, vamos imaginar que o seu orçamento total para para começar essa operação aí, né, essa micro operação, vou imaginar aqui que o seu orçamento total ele seja de 18 mil, tá bom? Como não está especificado, então vamos imaginar o pior cenário. Eu sempre gosto de fazer planejamento e imaginar o pior cenário, tá bom? Então, galera, vamos lá, vamos responder aqui a questão do Paulo, vamos dissertar aí. Eu falo sempre o que eu faria, tá? E eu trabalho sempre com planejamento no pior cenário possível. Então, vamos lá, vamos responder aí a questão do nosso amigo Paulo de São José do Rio Pardo. Então, Paulo, aí é o seguinte, como eu falei aqui, né? Eu sempre trabalho com o pior cenário possível. Então, quando eu vou fazer uma projeção de faturamento para alguma coisa nova, eu uso sempre os piores cenários possíveis, porque é o que eu já falei aqui diversas vezes. É muito melhor você ter surpresa boa do que ter surpresa ruim, né? Então, trabalha sempre com o pior cenário. Então, assim, vou te dar essa resposta aqui depois também, se você quiser atualizar essa questão que você colocou, mas pelo que eu entendi, eu vou imaginar aqui que você tem um orçamento total de 18 mil reais para trabalhar, certo? Sendo assim, o que eu faria, por exemplo, tá? Você vai para o centro de Ribeirão Preto para colocar uma operação. Se o seu orçamento for só de 18 mil e for basicamente comprar a máquina, provavelmente não vai ser uma loja completa, você deve estar com alguma parceria, alguma coisa onde você vai colocar uma máquina, onde você vai iniciar uma operação mais enxuta, certo? Então vamos imaginar o seguinte, eu trabalho sempre com o pior cenário, tenho 18 mil reais na mão, certo? Tenho 18 mil reais na mão, vou começar uma operação. Eu vou comprar uma máquina de 18 mil reais? Não, né? Então eu vou procurar um equipamento onde eu consiga pagar uma entrada o menor possível, para que eu tenha capital para girar alguma coisa e começar a operação. Porque se eu der 18 mil reais na máquina, e depois eu trabalho como? Né? Sei lá, depois você não tem o dinheiro para pagar um carreto para levar a máquina para o lugar onde ela vai ficar? Sei lá. Então é sempre bom você ter um planejamento para ver como você vai começar essa operação e como você vai monetizar essa operação, tá bom? Então vamos lá, o que eu faria? Eu enrolo demais, né? O que eu faria? Vamos lá, 18 mil reais. Hoje, com 18 mil reais, eu buscaria uma máquina... Das máquinas que a gente vende aqui na Smart, por exemplo, você tem 425 com entrada de 8 mil e você tem 520 com entrada de 6 mil, que dá para operar com sorvete. Como você está indo para o centro de Ribeirão Preto, aí tenta pegar o melhor possível, tá? Que no caso seria ou uma 425 com entrada de 8 mil ou uma 125C, que está bem interessante essa máquina, com uma entrada de 10.800, tá? Mas vamos imaginar então aqui, vamos imaginar uma 425 mesmo com entrada de 8 mil, certo? Por quê? Porque a 520 com entrada de 6 mil, você ganharia mais 2 mil reais para operar, né, para trabalhar a operação.
só que é um equipamento que, sei lá, no centro de Ribeirão Preto, mesmo você trabalhando combinado, eu acho que não daria, eu acho que você perderia muito no resultado de impacto, tá? Então, vamos pensar numa 425, um equipamento que você compra com entrada de R$8.000, certo? Então, 18 mil, R$8.000 de entrada na máquina, você vai ter R$10.000 na mão para pensar essa operação, tá bom? Então, você vai ver o espaço onde você vai colocar essa máquina, você vai ver essa calçada, você está dizendo aqui que a calçada é boa, tá? Se a calçada é boa, tem pouca informação, tá, gente? Mas vamos supor aí que você tem vai colocar a máquina na frente de alguma loja, de algum estabelecimento. Procura reservar um espaço de uns 2 metros, uns 2x2, tá? O que eu faria? Então eu colocaria essa máquina lá, uma 425, máquina de 30 kg por hora. Eu trabalharia apenas com baunilha, não trabalharia com padrão de baunilha e chocolate. Por quê? Para otimizar a capacidade de produção e de atender impacto da máquina. Você vai dobrar a capacidade de atender impacto da máquina, porque a gente está falando do equipamento conjugado, um equipamento que tem uma retomada mais complicada para atender rápido. Por quê? Primeiro, justamente porque é conjugado, então você vai ter uma retomada diferente. Por exemplo, você está usando muito de um cilindro, vai retomar, você corre risco de congelar o outro. Então, para evitar esse tipo de problema e para você não ter que ficar sugestionando muito a venda para o cliente, não ter que ficar sugestionando muito, porque não é esse o intuito nesse momento, então você trabalha com produto só. Qual que é o produto que você vai trabalhar? Baunilha. Então você vai pegar essa máquina, vai colocar nesse ponto. Eu tentaria fazer um balcão de pelo menos uns 2x2. É claro que tem que ver aí o que você tem de possibilidade, tá? Mas um balcão de 2x2, 2x1 que seja, sabe? Você consegue fazer e colocar no local ali, de acordo com o acerto que você tenha com a pessoa aí, ou com a loja, com o estabelecimento que vai te ceder esse espaço, tá bom? Então eu pegaria a máquina, colocaria essa máquina lá, com espaço para ela respirar, uma mesinha de apoio, não precisa de muita coisa, porque você vai trabalhar monoproduto, tá? Por que você vai trabalhar monoproduto? Eu trabalharia monoproduto porque eu estou sem estrutura, eu só tenho 18 mil, eu comprei uma máquina para atender média produção, eu estou numa calçada que tem um movimento, sei lá, relativamente alto, talvez até de alto impacto, né? Então eu vou pegar essa máquina, como que eu vou otimizar o trabalho dela? Eu vou trabalhar com ela operando com um produto só, e eu vou dobrar a capacidade de produção. As 2 cubas cheias de baunilha e eu vou operar com o bico do meio. Dobrei a capacidade de produção desse equipamento, tá? E vou atender devagar, eu vou forçar um atendimento um pouquinho mais devagar, tá? Como você vai fazer isso? Primeira coisa, que produto você vai vender? Trabalha monoproduto, tá? Ah, você vai trabalhar monoproduto com o quê? Com casquinha? Não, eu não trabalharia com casquinha, tá? Vamos supor, se eu estivesse aqui no lugar do Paulo, eu montaria essa operaçãozinha, um balcão, adesivaria esse balcão com algumas imagens de produto, monoproduto. No caso do monoproduto, gente, nesse caso aí eu trabalharia com alguma coisa, tipo, eu trabalharia com pote, não Sander, eu trabalharia, por exemplo, a gente tem na Mais Sorvetes aqui o MyFlow, eu trabalharia com um produto parecido, um produto que desse para você beneficiar com diversos outros complementos ali, tá, sabe? Então, por exemplo, você pode pegar, pode até ser no copo, até. Se for difícil você encontrar embalagem de papel, pode até ser no copo. Mas se encontrar embalagem de papel, você dá um pouco mais de nobreza para essa operação. Por que você precisa de nobreza para essa operação? Para enriquecer e para você se destacar da concorrência. Porque vamos lá, você começou uma operação nova, você precisa monetizar, você vai monetizar de repente para abrir a sua loja da sua marca, ou aqui uma Mais Sorvetes, ou enfim, ou crescer do jeito que você estiver planejando aí. Primeiro foco seu tem que ser faturamento. Como você vai se destacar? Como você vai faturar bem se você não consegue comprar a máquina para atender um movimento de uma grande calçada aí, tá? E você não consegue atender uma carteira grande de produto. Então você vai fazer uma operação enxuta, simplificada. Se der para colocar um balcãozinho na porta de 2x1 que seja, tá bom? Ali onde for ficar a sua máquina, só para ilustrar. Você vai colocar a máquina lá dentro, uma mesinha de preparação pequena, dando espaço para o equipamento respirar, vai trabalhar com um produto só, baunilha no caso, que é o mais prático e o mais neutro para você operar com complemento e com misturas, tá bom? Vai operar com uma embalagem só, monoproduto, de preferência uma embalagem de papel, não precisa ser personalizada, pode comprar embalagem de papel de casa de embalagem mesmo, só para ser uma embalagenzinha de papel porque é diferenciado. Mesmo estando sem marca, é diferenciado, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Você vai servir o sorvete nessa embalagem de 300 ml, 360 ml no máximo, tá? 300 a 360 ml, porque você tem que pensar que você tem uma máquina de 30 kg por hora. Mesmo estando com a operação dobrada, é uma máquina de 30 kg por hora. E se a calçada é tão boa como você está falando,
Então tem que pensar em tudo isso. Potinho de 360 ml, que é o potinho, igual o potinho que a gente usa aqui para o Flurry, tá bom? O que você vai fazer? Otimizar essa operação como? Primeiro, monoproduto. Segundo, complementos. Você vai dar a possibilidade da pessoa... o que você vai estar vendendo basicamente para ela vai ser o sorvete no potinho e ela vai complementar isso, né? Então você coloca ali alguns confeitos, chocolates, algumas coberturas, tá bom? Trabalha com uma diversidade de produtos ali para a pessoa montar do jeito dela. Ela vai criar ali, aí você serve o produto e ela monta ali, ela coloca ali um pouco de cobertura, coloca ali o confeito, ela escolhe o que ela quer e você monta do jeito que ela quer e você serve com uma colher. Tá? Você vai ter um CMV baixíssimo. Você vai ter um CMV, cara, chutando alto nesse produto aí, ó, de, sei lá, R$5. Não chega a R$5 o CMV de um produto desse, tá bom? Trabalhando, claro que vai depender assim, de com que produtos você vai estar trabalhando. Mas assim, aqui, trabalhando com produtos mais caros, o CMV chega a 5, às vezes até R$6. No seu caso, dependendo do produto que você operar, você pode escolher não trabalhar com produtos tão caros. Produtos bons, de referência, de qualidade, de procedência, sempre, mas não precisa ser nada tão caro, já vai ser interessante, tá bom? Então você pega lá ovo maltine, chocobol, algumas coberturas, cobertura brigada, que é muito boa, tem um custo-benefício ótimo, então você já vai ter uma cobertura boa, alguns confeitos bons, não precisa ser confeito caro, não precisa começar a trabalhar com Nutella, com Kit Kat, com pastas mais caras, não. Só tem ali um número pensadinho de confeitos e coberturas para você fazer as misturas e você vai vender o sorvete no pote e com essas misturas e a colherzinha. Só isso, tá bom? Você vai estar focado no monoproduto, você vai ter um equipamento trabalhando dobrado e conseguindo atender um pouco mais porque está trabalhando com monoproduto, tá bom? E você vai conseguir atender bem sim, cara. Você vai conseguir, dependendo do movimento dessa calçada aí, fazer nada seus R$1.500 por dia. Provavelmente fica fácil de chegar nesse número, tá bom? Então você vai otimizar, trabalha essa operação desse jeito. E aí você vê quanto tempo você vai trabalhar desse jeito e quais vão ser as suas metas de faturamento trabalhando desse jeito, para que depois você dê o próximo passo. Que talvez possa ser aí abrir uma loja, talvez aí no centro mesmo, comprando uma máquina mais cara. Ou, enfim, abrir uma outra loja num shopping, enfim. Aí você vai trabalhar com o seu planejamento. Mas, de cara, o que eu faria com R$18.000 aí na mão seria isso, tá? Máquina mais barata, de preferência com possibilidade de comprar pagando a entrada, tá bom? Aí uma coisa, vamos supor que você, não tenha crédito e não consiga comprar a máquina, tá? Aí você tem R$18.000. Aí eu faria a mesma coisa. Aí vamos supor, você só não conseguiria comprar a máquina porque não tem crédito. Sei lá, vamos imaginar que você não tem crédito. Aí eu pegaria, vamos colocar aí, vai. Eu compraria uma máquina de até R$12.000, tá? É fácil achar uma máquina de R$12.000 boa, usada? Não é fácil, mas também não é tão difícil, tá bom? Você está no interior de São Paulo, acha sim. Tá bom? Você consegue achar uma máquina na capital, algumas máquinas nos interiores aqui mais próximos, enfim, vai buscar, mas dá. Então eu compraria uma máquina até uns R$12.000, dá uma olhada, vê se está entregando o produto com a textura certa e trabalha do mesmo jeito, tá bom? Então, e consegue fazer isso do mesmo jeito, caso você não tenha crédito. Então você pega ali e fala, ó, então tá bom, Mário, eu não tenho crédito, eu não tenho como, sei lá, ir com você aí, ou ir lá direto na Logro e comprar uma máquina e pagar 8 mil de entrada e aprovar um crédito para pagar o resto do boleto, porque eu tô sem crédito. Beleza, então você faz isso. Se você tem 18 mil, aí você vai atrás de um equipamento usado, com procedência, que no mínimo esteja entregando um produto dentro do padrão, e você procura esse equipamento até R$12.000. E se você de repente até encontra alguém vendendo um equipamento, sei lá, por 14, 15 mil reais, tenta negociar e chegar nos 12 mil reais, porque aí você vai ter ainda 6 mil reais. 6 mil reais é um valor que vai dar para você construir essa operação do jeito que eu te falei aqui, de monoproduto, comprando embalagem, talvez fazendo ali um balcão de 2x1, tá bom? É claro que você não vai fazer um balcão com marceneiro, né? Enfim, manda cortar um MDF, você mesmo vai lá, parafusa, adesiva, faz uns adesivos ali, coloca nesse balcão só para otimizar, para levantar essa operação e dizer o que se trata, né? E trabalha monoproduto, compra ali um estoque de sorvete, um estoque de confeitos, de chocolates e começa essa operação que não tem como dar errado, tá bom? É só trabalhar direitinho, trabalhar com calma, trabalhar devagar, trabalhar focado na sua meta, que não tem como dar errado. Você vai sim, uma calçada aí no centro de Ribeirão Preto, claro que depende do lugar, mas seus R$1.000, R$1.500 por dia de faturamento você vai fazer, pode ter certeza, tá bom? E aí com isso você vai
trabalhar esse planejamento de vida que você tem. Para onde você vai? Né? Quanto você quer faturar ali no mês? Quanto você vai economizar? Como você vai, o que você vai fazer com esse equipamento? Né? Você vai otimizar ele para uma loja? Você vai otimizar o faturamento e o capital depois para abrir uma loja? Enfim, o que você, aí depois é com você. Mas para começar, esse já seria um bom começo, porque dentro de pouquíssimo tempo você estaria aí faturando seus R$1.000, R$1.500 por dia. Pegar em dezembro aí R$2.000, R$2.500, até R$3.000 por dia, provavelmente daria, tá bom? Então é isso aí, Paulo. Espero ter respondido sua questão, tá? É meio vago porque faltou algumas informações. Não deu para saber aqui na sua pergunta se é só R$18.000 o investimento total ou se é R$18.000 só para comprar a máquina, enfim. Mas como eu imagino sempre o pior cenário que eu falei, gente. Então, se fosse só R$18.000, eu faria o que eu falei para vocês aqui agora, tá bom? Eu estou pensando até em tentar fazer alguma coisa parecida, mostrar uma ação dessa, sabe? Mostrar uma ação dessa sendo feita. Pegar o que eu faria, sei lá, com R$10.000, aí pegar e mostrar, tá? É que tá tão corrido, a nossa agenda é tão turbulenta, mas eu ainda vou tentar fazer um conteúdo desse aqui pro canal, mostrando a gente pegar uma operação e botar ela para acontecer, para que vocês vejam e sintam como é fácil, tá? Porque não é difícil, gente, é fácil. É pegar um lugar, botar uma máquina ali, fazer uma coisinha simples, dependendo do lugar, trabalhar monoproduto, foca numa coisa só e bota para vender com algum diferencial, uma experiência diferente para você sair um pouco da concorrência, que vai ter muita. E se você não tem o diferencial de ter uma marca, ter uma loja, ter um setup de produto, então você vai trabalhar com monoproduto e você consegue se destacar e consegue vender sim, tá? E consegue fazer seu faturamento e daí para frente é só crescimento, tá bom? Então é isso, Paulo. Muito obrigado por acompanhar a gente. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.